Saúde os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal de YouTube de série de ministração da Palavra de Deus. Hoje eu vou trazer uma palavra muito conhecida no meio do cristão, mas não muito falada atualmente, que é sobre a vinda do Filho do Homem, quem é a vinda de Jesus Cristo. Antes de estar dando início, farei uma breve oração para estar dando ênfase na introdução da palavra do Senhor, na ministração da palavra do Senhor. Amém? Soberano Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti. Senhor Deus, diminua tu cresça. Pai Santo, usa-me conforme a Tua vontade, como instrumento do Teu vaso dentro das Tuas mãos. Pai Santo, quero pedir, ó Deus, em nome de Cristo, Pai Santo, para evitar todo embaraço, toda distração, todo espírito roubador de palavra, terra, em nome de Cristo, Pai, peço te envia anjo para neste lugar, Senhor. Em nome de Cristo, Pai, que nada impeça, Pai, desse vídeo chegar e de ser gravado, Deus, em nome de Cristo. Amém. Amém. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Lucas, o seu capítulo 21, no verso 25, que vai nos dizer da seguinte maneira: a vinda do Filho do Homem. O tema principal é vigilância, vigilância, pois o tempo está próximo. Está dizendo assim, na tradução da minha Bíblia, diz assim a palavra do Senhor: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levante-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. A palavra do Senhor nos exorta quanto à vinda do Filho do Homem, do Filho de Deus. Sabemos que o tempo a qual nós estamos vivenciando, é tempos assim para reflexão. Este ano de 2025 começou com muitas coisas acontecendo sobre a face da terra, coisas nas quais nunca imaginaríamos que viríamos e ouviríamos falar há 25 anos atrás. O ano teve, há um certo tempo atrás, 25 anos atrás, no ano de 2000, ouvia-se falar que o mundo ia acabar, não acabou. Quando entrou 2001, houve aquele fato histórico na humanidade, das Torres Gêmeas, em setembro de 2001. Já se passaram 24 anos e o mundo também nunca foi mais o mesmo depois daquilo lá. Passou-se anos 2012, fizeram inventar o filme que acabar o mundo 2012, não acabou. E depois 2020, o fato que a pandemia pegou todos de surpresa. A palavra do Senhor vai dizer, que muitos vão desmaiar de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. O interessante é que Lucas, no ato que estava escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, é o próprio Senhor dizendo que muitos iriam desmaiar sobre as expectativas que viria sobre o mundo. Apóstolo João, no livro de Apocalipse, quando ele escreveu as coisas, ele escreveu acerca das coisas do fim, apontando para os dias atuais. Nós estamos vivenciando os últimos momentos na terra. É os últimos dias da igreja de Cristo na terra. E o Senhor, Ele vai nos dizer, voltando um pouco os versículos, a falar sobre os princípios, as dores, sobre as coisas que viria, nação contra nação, reino contra reino, rumores de guerra. Muitos seriam presos e perseguidos, por causa do nome do Senhor Jesus. E quantos servos e profetas do Senhor estão sendo perseguidos, principalmente dentro da casa do Senhor,
Há pessoas que não querem ouvir mais palavras de exortação, palavras de conserto, de arrependimento, de arrebatamento, de volta de Jesus, de céu e inferno, de pecado, de contra o pecado. Ninguém quer ouvir mais sobre isso. Parece que as pessoas se acostumaram com o comodismo, se acostumaram com o conforto, se tornaram amantes de pecado, sendo que a palavra do Senhor é contra isso. Não se pode amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Deus, ele não tem parte com o profano. E as pessoas estão tão mornas dentro da casa do Senhor que parece que se tornou normal. A mentira do diabo tem semeado no meio do povo, é tudo normal, não tem nada a ver. Não tem nada a ver na igreja, no mundo, de estar no mundo e estar na igreja. Ei, tem a ver sim. Ou você está na igreja, na presença do Senhor, ou você está no mundo. Não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e ao diabo. A palavra do Senhor, ela é muito clara quando fala isso. Por isso que o tempo ao qual nós estamos vivendo é acerca do fim. Jesus Cristo, ele está voltando, ele está às portas, e quando todas essas coisas começarem a suceder, é porque ele está voltando. E uma coisa interessante nas Escrituras Sagradas é que, aleluia, vai dizer o seguinte, quando o Senhor Jesus disse na palavra, lá no verso 29, Jesus ainda lhes contou uma parábola dizendo: olhem para a figueira, todas as árvores, quando vem que começa a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vierem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus disse: os céus vai passar, a terra vai passar, mas as palavras de Deus não vai passar. Hoje em dia muitos dizem, que todas as religiões levam a Deus. Isso é mentira do diabo, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É por meio dele que se achega ao Pai. Por isso que o tempo de buscar ao Senhor é hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque perto está o Senhor de quem tem coração quebrantado e contrito. Porque o Senhor, em sua palavra, todo momento ele diz: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por isso, caro ouvinte, busca o Senhor. Busca o Senhor enquanto se pode achar. As coisas nessa terra não vão melhorar, tende a piorar cada vez mais. Tem muitos escândalos aparecendo, tem muitas coisas acontecendo, coisas nas quais as mídias elas tampam, escondem, mas as coisas estão vindo à tona. O interessante, no dia de hoje eu fui ver um canal que eu sigo no YouTube, vou até colocar no link, e uma pessoa teve uma visão do que Deus mostrou, revelou algo para a pessoa que teve uma visão de Deus, que Deus ele revela, a maior profecia é a palavra, mas Deus ele revela também sonho, assim como revelou no tempos passados e revela nos dias atuais. É Deus testificando que há de suceder sobre cidades da nação brasileira, estados, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Ele teve uma visão e foi uma testificação de Deus para mim, porque Deus havia ministrado isso ao meu coração. Porque Deus ele está no trono irado, ele está irado por causa da impiedade, da corrupção, das coisas que está acontecendo na terra. E Deus ele tem promessas sobre a nação brasileira. Deus ele tem pressa de querer salvar a nação brasileira. Em todo momento Deus ele levanta servos e profetas para alertar acerca do fim, das coisas que hão de suceder. Porém muitos não estão dando por avisado, estão fazendo pouco caso com a profecia. Aí quando acontece vai dizer: realmente fulano teve razão na parte do Senhor, fulano também. E também continuando a palavra do Senhor,
quanto à exortação à vigilância. No verso 34 vai dizer: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saía e ficava no monte chamado de ver. E todo o povo madrugada aparelhou ao encontro dele no templo a fim de ouvi-lo. Jesus disse para ter cuidado, para que quando acontecer, não seja pego de surpresa. Porque muitos nos dias de hoje estão preocupados com tanta coisa nesse mundo, estão tão sobrecarregados, com preocupações, com inquietações, com o dia de amanhã, com a vez de comer, beber. As Escrituras dizem: não andeis ansiosos por coisa alguma. Todo momento o cristão não deve andar ansioso, deve estar sempre confiando no Senhor, lançando sobre toda a cidade, porque Ele tem cuidado de vós. E o interessante desse versículo de 4 parte no finalzinho: e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, ou seja, para que aquele dia não seja como surpresa, porque ninguém sabe o momento que o ladrão vai chegar para assaltar. Então assim vai ser a vinda de Jesus, vai ser no piscar de olhos. A igreja vai ser arrebatada da terra, e o Espírito Santo de Deus vai ser tirado da terra. É como se o Senhor me mostrasse, aleluia, como se fosse um flash sobre a terra, porque a terra ela vai entrar no momento que chamamos de um colapso terrível, por causa das coisas que estão acontecendo. E quando o Espírito Santo de Deus, quando a igreja de Cristo for arrebatada dessa terra, o anticristo vai se manifestar, e as coisas vão piorar, não vão ser terríveis. Muitos naquele dia hão de chorar, muitos hão de se lamentar, vão dizer: por que eu não fui para a casa do Senhor, por que eu não busquei ao Senhor, por que eu não me dediquei à palavra do Senhor? E a todo momento o Espírito Santo de Deus, ele clama, suplica santidade, sede santos, é buscar o Senhor enquanto se pode achar, buscar e viver, diz o Senhor, porque o Senhor Jesus a todo momento ele está batendo na porta do coração. Satanás e a terça parte dos anjos, eles têm pouco tempo, estão furiosos, porque eles não querem ir sozinhos para o lago de fogo, porque eles já estão condenados, já estão, aleluia, já não tem mais oportunidade de salvação. E eles, quanto maior o número de pessoas eles arrastarem, melhor, porque eles não querem ir sozinhos. E há pessoas que já perderam salvação, estão condenadas. Mas eu e você que estamos vivos, enquanto há vida, há esperança. Enquanto está vivo, há esperança de salvação. Por isso, busque o Senhor. Procure buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invoque o Senhor. Clame ao Senhor. Vigie e ore todo o tempo. É todo tempo tem que orar. Todo tempo tem que vigiar. Porque um vacilo que der, é um vacilo que no momento em que Cristo arrebatar a igreja, perde a subida da primeira passagem. Por isso que vai dizer: portanto, vigiem o tempo todo orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Estando de pé na presença de Deus, do Filho do Homem, quando for arrebatado, vai ser assim. Jesus pode voltar o ano que vem. Jesus pode voltar daqui a 11 meses, 6 meses, 3 meses, 2 meses, 1 mês, 4 semanas, 2 semanas, 1 semana, daqui 3 dias, ou amanhã, ou hoje. Por isso que a exortação da vigilância é todo momento. É vigiar nos pensamentos, na visão, audição, fato de falar, pedindo para o Senhor estar purificando com o sangue do Cordeiro, porque em breve a igreja de Cristo vai ser arrebatada.
Em breve a igreja do Senhor vai ser retirada desta terra. Em breve a trombeta vai tocar. Em breve o sinal do Filho do Homem será visto sobre as nuvens. Apocalipse capítulo 1, João vai descrever da seguinte maneira, para encerrar: versículo 7, capítulo 1 de Apocalipse. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Ele vem sobre as nuvens. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está voltando, não tardará. Todas as coisas hão de ser cumpridas nesta geração. Esta geração, a nossa geração, é a geração do arrebatamento. É a última geração dessa terra, porque a terra vai gemer, as nações vão sentir o impacto, o mar vai bramir, as ondas vão se mexer, muitas cidades vão ser inundadas pelo, aleluia, muitas cidades vão ser inundadas por águas, o mar vai bramir, a terra vai gemer mais ainda. Haverá muitas coisas que vão acontecer nessa terra, muitos terremotos, maremotos, furacões, tempestades de vento, granizo, muitas coisas vão acontecer ainda por esse tempo. Deus, Ele está dando oportunidade de arrependimento para muitos. Deus, em todo momento, Ele mostra a sua misericórdia. Deus, em todo momento, Ele levanta servos e profetas para alertar acerca do fim. Deus, Ele quer conserto. Deus, Ele está chamando a nação brasileira para arrependimento. Senhor Deus, Ele diz na sua palavra: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. O Senhor Deus, Ele está à procura, aleluia, de verdadeiras todos. O Senhor Deus, Ele está dando oportunidade de arrependimento para muitos nesse dia de hoje, não só esse dia, mas todos os dias. O Senhor Deus, Ele está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. O Senhor Deus, aleluia, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor Deus eterno, Pai Todo-Poderoso. Eterno, santo Deus, Ele, santo Deus, eterno Pai. O Senhor Deus, Ele clama, pelo Espírito dEle clama, porque é tempo de conserto, igreja. É tempo de buscar a face do Senhor. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de buscar o Senhor teu Deus enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto, porque perto está o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de arrependimento. É tempo de voltar. É tempo de arrependimento. O Senhor Deus, Ele clama. O Espírito dele clama. Suplica santidade. O Senhor Deus, a todo momento, Ele olha para a terra. Os olhos dele são como chama de fogo.
O Senhor Deus é um Deus que se esconde. O Senhor Deus, Ele é santo. Ele clama a todo momento. Ele diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de maus, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar, quando me buscar de todo o vosso coração. Eu sou o que sou, eu sou aquele que vive e reina pelo século dos séculos. Eu sou o que sou, eu tenho controle na palma das minhas mãos. Eu sou o que sou, não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Os meus caminhos são mais altos que os seus. Os meus pensamentos são mais altos que os seus. Eu sou o que sou. Eu sou aquele que fala contigo nesta hora. Ainda que não me conheça, eu te conheço, diz o Senhor. Eu sei o teu andar e o teu caminhar, o seu deitar e o levantar. Eu conheço cada alma vivente, cada pensamento nesta terra, diz o Senhor. Eu sei a tua dor, eu falo contigo nesta hora. Eu sou o que sou, eu sou Deus Todo-Poderoso que se assenta sobre o trono dos céus. A terra é estrado dos meus pés. Eu tenho controle na palma das minhas mãos do céu e da terra e do mar. Eu governo o universo. Eu sou o que sou, eu sou um mistério. Muitos querem compreender da onde vim. Ninguém entenderá, ninguém compreenderá, porque eu sou o que sou, diz o Senhor. Eu sou o único, diz o Senhor. Eu sou o que sou. Eu sou aquele que vive e reina. Eu sou o início, meio e fim. Eu sou o princípio de todas as coisas. Tudo fiz conforme a minha vontade. Fiz conforme a minha vontade, diz o Senhor. Estendi os céus, criei o fundamento dessa terra, diz o Senhor. Eu fiz conforme a minha vontade. Ramaya Layanchovinassa, eu criei. Eu disse, haja luz e tudo se formou. Eu criei os seres celestiais que me adoram 24 horas. Eu criei o homem do pó da terra e coloquei no jardim para ter comunhão com a minha criatura, diz o Senhor. Mas o primeiro Adão pecou. Porém enviei o meu filho por amor a vós, para vos salvar, diz. Eu sou o que sou, eu sou aquele que vive e reina pelo século dos séculos. Buscai-me e vivei, diz o Senhor. Buscai-me e vivei, diz o Senhor. Anturian
Yandash nagastu vianda kashivinas. Chantosh nagastevinas. Eu sou o Senhor. Eu sou aquele que vive e reina. Eu tenho controle na palma das minhas mãos. Eu chamo cada estrela pelo seu nome. Eu sou o que sou. Aleluia, glória a Deus, Santo Deus. Santo, Santo nome, Senhor. Aleluia, é Deus, Santo Deus de Israel, Santo tu és, Rei do universo, Senhor dos exércitos.